Jesus Cristo, para falar do reino dos céus, ele usa imagens, linguagem também muda. Um gênero típico de Jesus é o gênero parabólico, falar em parábolas, comparando. Porque, de fato, falar de uma realidade que nós não experimentamos ainda, não conhecemos, a gente precisa traduzir isso. Como falar de uma realidade tão celestial como é o céu, como é o paraíso, a morada de Deus, para os seres humanos? Às vezes a gente tem dificuldade de entender conceitos daqui da terra, definições daqui da terra, de coisas materiais. Imagina uma definição de algo imaterial. Os teólogos, sobretudo, eles tantas vezes gastam energia estudando, criando ideias, articulando conceitos para falar das coisas do alto. E às vezes a gente não consegue entendê-los. É tão refinado o pensamento que uma pessoa simples que não estudou tem dificuldade de entender o que é que ele está dizendo mesmo com isso. E Jesus vem com a sua leveza, com a sua simplicidade, não privo de profundidade, porque aquilo é profundo. Jesus ele usa linguagem simples, mas profunda, que até uma criança entende. Quando Jesus fala, entende o culto e o menos culto. Entende o ancião, entende o jovem, a criança. Jesus alcança todos. E de coisas difíceis, como é o reino dos céus. Quantas vezes, para falar das coisas do alto, ele usou exemplos de diversos tipos. Como, por exemplo, um dos exemplos mais simples, que é a semente de mostarda. Ele chegou um dia que ele comparou os céus, o reino dos céus, com uma semente, a menor existente naquela época. Mas hoje, diferente de uma semente, ele vai comparar o céu como um tesouro, como uma pérola. Aqui a gente sai de semente, a gente sai de coisas menos, digamos assim, valiosas, algo que para o ser humano é de suma, não tem algo mais valioso do que o ouro, a pérola. A pérola é preciosíssima, o tesouro. E quando Jesus falava do encontro ou da descoberta, do achado do tesouro, ele falava isso para alguém que entendia muito bem essa linguagem. E não está distante da nossa. Eu não sei qual era o termo que vocês usavam por aqui, mas quando eu tinha assim uns 10 anos, lá no interior onde a gente morava, a gente tinha um termo que a gente usava, que era o encontrar a botija. Sabe, né? Naquelas casas assim, onde tinha as taperas já velhas. Aí geralmente os mais velhos diziam que ali era provável encontrar a botija. Ou seja, os antigos escondiam, a gente não tinha cofre, não tinha onde guardar o dinheiro ou o ouro ou alguma coisa. Então eles cavavam e escondiam. Depois não sabiam mais onde era que estava, morria e esse negócio ficava lá. Tinha até o mito de dizer que aonde aparecia a visagem ali era porque tinha a botija. Tinha toda uma, não sei se para cá esse negócio apareceu, mas lá para a minha região tinha muito isso. Então a gente ficava procurando assim, rapaz, quem é que vai achar? Já pensou achar um pote cheio de ouro, hein? Quanta alegria! A gente vai comprar esse terreno todinho aqui e a gente vai cavar e a gente vai ficar rico. Então, na cultura antiga já existia também isso. Quando a guerra estava se aproximando, as pessoas mais ricas, o que é que elas faziam? Elas escondiam seus tesouros. Escondiam seus tesouros porque era o único modo de conservar. Aí a guerra chegava, destruía a cidade, os soldados levavam aquilo que eles podiam levar, mas aquele que estava escondido não levavam. E talvez o dono do tesouro também morria na guerra. E aí, às vezes, ficavam ali escondidos esses tesouros. E a pessoa comprava o campo, começava a trabalhar, e quando pensava que não, tinha essas surpresas de encontrar tesouros. Hoje os arqueólogos já encontraram. Palácio da Vória, por exemplo, em 1500, encontraram. E quantos outros tesouros que eles vão cavando e vão encontrando. E Jesus pega esse exemplo para falar da dinâmica do encontro do reino dos céus. Diz que o reino dos céus é como um tesouro escondido. Que quando um encontra, meu amigo, quando a gente encontra esse tesouro, tem uma dimensão aqui que às vezes nas nossas reflexões a gente não ponta muito.
porque a gente pula logo, esquece essa característica do encontro do tesouro e já vai logo para uma dimensão chamada sacrifício. Porque o homem encontrou o tesouro, ele deixou lá e foi vender o que tinha, então aqui tem sacrifício, e realmente esse discurso do sacrifício está muito bem. Não basta só encontrar o tesouro, eu preciso saber o que é que eu vou abrir mão, o que é que eu vou vender para me conquistar esse tesouro. Quanto vale esse tesouro? Na verdade, na lógica evangélica, esse tesouro vale tudo, vale a tua vida, não tem preço. Ele tem valor, mas não tem preço, não tem como eu dar um preço, então ela vale a tua vida, por isso que ele vai e vende tudo, não é só uma parte, ele vende tudo, ele arrisca tudo. Somente quem conhece a beleza desse tesouro é capaz de arriscar tudo. Os religiosos, as consagradas, as freiras, os padres, os batizados, quando ele descobre isso aqui, ele aposta tudo. Essa é uma pergunta que a gente poderia fazer hoje também. O quanto a nossa sociedade hoje ainda arrisca tudo por Jesus? Às vezes a gente arrisca até o último centavo para os nossos investimentos. A gente tem fé que vai dar certo. Mas para Jesus, quanto tempo realmente tu investe? Será que tu investe o tudo? Será que tu arrisca o tudo? E ele é capaz de fazer isso. E nesse arriscar a vida por uma causa maior, que é o tudo de Deus, aqui tem sacrifício, e muito sacrifício. E aí as reflexões sempre elas batem muito nessa necessidade do sacrifício para conquistar o céu. Eu preciso sofrer, eu preciso ir, eu preciso abrir mão e tal. Justo? Mas nós não podemos esquecer de uma dimensão que nasce dentro desse discurso do tesouro. Nós não podemos esquecer que no encontro com o tesouro, na descoberta do tesouro, tem uma palavrinha que ela não pode ficar apagada, que é a palavra alegria. É a palavra felicidade. O Papa Francisco diz, isso aqui é um rio de alegria que nós precisamos mergulhar. Se nós pararmos de pregar a alegria, se nós pararmos de pregar a felicidade que nasce do encontro e da descoberta do tesouro, vai ficar só o sacrifício mesmo, vai ficar só o sofrimento. E aí tem gente que se acha no direito de dizer que ser religioso, de dizer que ser católico, de dizer que tem uma religião é algo pesado, é algo triste. Olha, tem gente que ele faz a soma entre fé, religião, igual tristeza. Parece que quem tem uma fé, parece que quem segue os passos de Jesus é triste. E na verdade é totalmente o contrário. É quem segue Jesus Cristo é que é feliz. A felicidade e a alegria nasce do encontro com Jesus. Quem não lembra daquele homem jovem que encontrou e Jesus fez a proposta para ele segui-lo? E ele, em virtude dos seus bens, ele não segue Jesus. E diz a palavra, e ele voltou triste para casa. Com muitos bens, mas triste. Então, os meus bens, ou os bens materiais, não te dará a felicidade que o encontro, que o tesouro de Cristo dá. Então, aqui é vender tudo para encontrar o tudo. É arriscar no tudo que é Cristo Jesus. Mas esse tesouro escondido, meus irmãos e minhas irmãs, esse tesouro escondido, ele se torna visível. Ele é algo que pode ser encontrado. Encontrado em Cristo Jesus, o tesouro do reino dos céus, é algo que um jovem encontra, que um adulto pode encontrar, um ateu pode encontrar esse tesouro. Pessoas que procuram esse tesouro encontram, e pessoas que não estão procurando, em Cristo Jesus se tornou tão fácil que ele também pode encontrar. O inculto e o mais culto pode encontrar esse tesouro. Vocês viram nas figuras daqui que nós meditamos hoje? Nós temos um homem que está ali por acaso. O primeiro que encontra o tesouro, ele está por acaso. Ele está caminhando ou trabalhando no campo e de repente descobre. Às vezes a gente encontra Jesus assim, por acaso. Às vezes alguém te convidou para vir para a missa e numa homilia, por acaso, tu não tinha nenhum compromisso com a igreja, não queria fazer um percurso longo com ela, mas por acaso, numa música, numa homilia, num comportamento, numa atitude, você encontrou o tesouro. E quando encontra, meu amigo,
a alegria ela é envolvente. A experiência e a certeza de que você já encontrou o tesouro é a alegria. Pode ver, as pessoas que fazem experiência forte de Deus, uma das coisas que vem de imediato é o choro. Mas não é um choro de dor, é um choro de alegria. Pode perguntar, é um choro de alegria. É uma alegria tão envolvente que ela se derrama no choro. Ela não sabe como expressar tanta alegria. Por acaso, a gente encontra Jesus por acaso, sem estar procurando, sem estar buscando. Esse tesouro ele se deixa encontrar na simplicidade da vida, na simplicidade dos nossos ritos, na riqueza da Eucaristia, na fragilidade da hóstia santa. Olha, um tesouro escondido. Eu acho muito bonita essa expressão do tesouro escondido, porque ele está escondido nas coisas simples, nas pessoas, nos encontros, nas nossas emoções, nos sentimentos, na nossa sinceridade, nos valores. Em tantas coisas esse tesouro está escondido que tem que ser encontrado. Mas ele é encontrado, esse tesouro, por quem busca. Homem de negócio, olha, é um pesquisador, procurador de pérolas, um homem entendedor de pérolas. Portanto, tu não adianta colocar uma pérola falsa na frente dele, porque ele entende muito bem. Esse homem também encontrou uma pérola preciosa. Ele buscava e encontrou. Veja, quem busca, encontra, e até quem não busca, encontra esse tesouro. Mas nós temos também mais duas figuras que se contrapõem. Nós temos o pescador, um homem simples que pescando também encontra o tesouro. Nós temos a figura do pescador e tu tem a figura do mestre da lei. Veja, do homem do campo ao mestre da lei, perito em Sagradas Escrituras, que também pode encontrar esse tesouro escondido. Veja que todo mundo aqui está contemplando todas as classes. Só fica de fora quem realmente não quer, que realmente não quer abraçar. E quando você descobrir esse tesouro, aí sim a sua vida vai ganhar sentido. A sua felicidade vai ser plena. Aí você vai entender o que é ser feliz. O que é ser feliz. Nessa última parábola das redes, muito interessante, que lança a rede, pega peixes bons e peixes maus. Às vezes a gente quer logo separar, mas essa realidade do bom e do mal, ela está presente no coração da gente. Às vezes a gente é bom, às vezes a gente é mal. A gente nunca é 100% mal. Você pode ter aquele seu vizinho muito chato, que fez até mal para você, mas se você for olhar no fundo, ele não é 100% mal. Como a gente também não é 100% bom. A gente não é 100% santo, né? Por isso que na leitura de hoje dizia, sem o auxílio do Senhor, na oração da coleta, sem o auxílio do Senhor, ninguém é santo e ninguém é forte. Ajude-me, Senhor, a agarrar, a pegar, a ficar com aquelas coisas que não passam, Esse é o tesouro. Tem um tesouro que não passa, que o ferrugem não corrói, que é a salvação, que é a sabedoria, que Salomão entendeu muito bem. Salomão, quando ele foi para pedir, ele pediu um tesouro mesmo, não pediu pouca coisa, é a sabedoria. Me dê sabedoria para governar esse povo. É uma oração que tem que nascer do coração dos pais, é uma oração que tem que nascer no coração dos padres, dos religiosos, das religiosas, de agente de pastoral. Senhor, me dê a sabedoria para governar o teu povo, para educar a minha família. Quanta sabedoria está faltando nas mentes, nos corações dos pais, para educar os seus filhos. E quanta sabedoria está faltando no coração dos nossos filhos, para que possam entender o valor dos nossos pais. Então, mais do que nunca, essa oração do pedir a sabedoria, ela é urgente hoje. Ela é urgente. E Jesus, ele se mostra como um tesouro, ele é o tesouro da nossa vida, mas ele se mostra também como um mapa. Quem nunca brincou aí do caça-tesouro? Vocês nunca fizeram essa dinâmica? Já, irmão? Aí tem que ter um mapa, e aí tem que ter todas as indicações, até achar o tesouro, não é assim? E Jesus, ele dá o mapa, gente. A gente só não acha esse tesouro se não quiser mesmo. Tem até um mapa. O mapa é o próprio Cristo, é a sua própria palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, um caminho melhor do que esse, um mapa mais claro do que esse, eu não sei o que dizer para vocês. E para concluir a nossa reflexão, dentro do contexto que nós estamos celebrando hoje, do tema partilhar muda tudo, quem encontra esse tesouro, ele é capaz de partilhar. Quem encontra esse tesouro, ele é capaz de partilhar vida, ele é capaz de partilhar
bens materiais, ele é capaz de partilhar tempo. O que é que vocês estão fazendo aqui? Cada um de vocês estão vindo de paróquia, de comunidades diferentes, distante. Vocês acordaram cedo para estar aqui. Ou seja, vai ser a manhã inteira de vocês, dedicada à igreja, dedicada a Deus. É um tempo que vocês estão dando. É uma partilha do tempo. Se tem uma coisa que é preciosíssima, riquíssima, talvez até muito mais do que os nossos dinheiro, é o nosso tempo, é o nosso amor, é a nossa presença. Partilhe presença, meu irmão. Partilhe presença. Tem gente que está precisando da sua presença. Tem gente que está precisando da sua palavra. Partilhe palavra e palavras boas. Porque a gente está partilhando às vezes palavras ruins. Não deixe as palavras ruins para lá. Partilhe as coisas boas. Eu estou aqui, o Padre Dalci está aqui, os cantores, vocês, todos nós estamos partilhando um pouco do nosso tempo. Isso é muito rico, é verdadeiro, é sincero. E isso muda, isso transforma. O primeiro ato da partilha não vem do coração do homem. O primeiro ato da partilha, por isso ela tem esse poder de mudar tudo, porque o primeiro ato da partilha nasce do coração de Deus. O nosso Deus, ele é uno e trino. É amor por excelência. Foi ele que decidiu, vamos partilhar esse nosso amor com o humano. Se Deus não tivesse partilhado o amor dele, a sabedoria, a fé, a força, o vigor, a gente não estaria aqui dando glórias e louvores aos céus. Se Deus não tivesse partilhado a sua força para os missionários e inspirado os homens sagrados para escrever o texto santo, a gente não estaria aqui. Se Deus não tivesse mandado o seu filho, ou seja, não tivesse partilhado o seu filho amado com a humanidade, nós não estaríamos aqui celebrando esse santo sacrifício, não estaríamos. Foi Deus que nos ensinou que partilhar muda tudo. E ele partilhou e o mundo mudou. Desde quando ele mandou o seu próprio filho na nossa história, o mundo mudou. E desde quando a pastoral do dízimo nasceu na nossa igreja, no Brasil, a coisa mudou. A realidade da igreja no Brasil mudou. O dízimo está espalhado em todas as realidades eclesiais? Não está. Tem país que nem fala de dízimo. Itália, por exemplo, não fala de dízimo. Ele tem outros modos de partilhar, mas nós temos. E esse nosso modo de partilhar, e que é bíblico, tem mudado o rosto, não só da nossa diocese, mas da igreja no nosso país. Quantas coisas vêm acontecendo e transformando. É essa pastoral, são esses dizimistas, são essas pessoas encontradas pelo tesouro de Cristo, com esse senso de pertença, que vem transformando as nossas realidades. São. Então nós precisamos aprender e a valorizar isso. Por isso, a Diocese de Bragança, ela está em plena campanha diocesana. E essa campanha é uma campanha de conscientização. É através das missas, é através da partilha lá fora daqui a pouco, é através da evangelização nas ruas, e não é só para falar e pedir dinheiro, não. Dinheiro é a última coisa. É partilhar, é evangelizar, porque quando está evangelizado, o resto vem. O resto vem com muito amor, com muita serenidade, com muita tranquilidade. Então fale do amor de Deus, e o resto acontece. Partilhe, não tenha medo de partilhar a sua vida, a sua existência, por uma causa única, verdadeira e sincera, que é o reino dos céus. Reino dos céus, não o reino no céu, reino dos céus aqui, agora, no céu. E esse reino dos céus só acontece se você tiver um coração capaz de partilhar o seu amor. Seja louvado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.